O Sensação está começando agora. Sensação de medo, falta de ar, excesso de suor. Esses são alguns sinais do transtorno do pânico. Nosso assunto hoje com o psiquiatra Marco André Metzer-Salma. A impressão é de morte iminente. Isso gera uma insegurança enorme, inclusive porque nunca se sabe quando vai acontecer uma nova crise. O Dr. Marco vai explicar como é o tratamento do transtorno do pânico e como a família pode ajudar o paciente. A jornalista Karen Terrahata encontrou sua forma de ajudar. Há 17 anos ela descobriu que tinha transtorno do pânico, resolveu escrever um blog chamado Sem Transtorno e criou também um grupo de apoio, onde divide informações sobre o problema. Ela tira dúvidas, encoraja os pacientes a lutarem por maior qualidade de vida. Ontem foi dia do rock. Em homenagem à data, hoje a gente tem a presença do Tico Santa Cruz, da banda Detonautas. O Tico vai falar do novo CD do grupo, a saga continua. Esse é o primeiro álbum de inéditas da banda após um período de 6 anos sem lançar um novo disco, mas valeu a espera. O álbum é duplo, traz 18 novas músicas. O rock também é assunto do pesquisador musical Nélio Rodrigues, lançando o livro Histórias Secretas do Rock Brasileiro. Nélio conta a história do rock no país antes da consagração da geração dos anos 80. O livro traz a história dessas bandas pioneiras, fotos raras de shows, cartazes das bandas, capas de disco da época, enfim, uma viagem. E vamos lembrar a história de uma artista que brilhou no rock e no MPB, Cássia Eller. Os atores Tássia de Campos e Emerson Espíndola estão no espetáculo Cássia Eller, um musical. O Emerson faz o papel do compositor Nando Reis. A Tássia foi escolhida entre mais de 1000 candidatas para viver Cássia no palco. Um trabalho emocionante, segundo quem viu o espetáculo, que mostra a cantora antes do sucesso, suas canções inesquecíveis, os amigos na vida, na música, enfim, outra viagem aí agora na vida da Cássia Eller, em torno da vida da Cássia Eller. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, @scensura, pelo Instagram, @programa Sem Censura, e no Facebook, Sem Censura TV. Vou começar a história da Karen. Quero descobrir como é que depois o Dr. Marco vai explicar o que é isso mesmo, né? Porque você teve a doença, digamos, é uma doença? A gente considera um transtorno psiquiátrico. Sim, mas a gente pode usar a doença como sinal de transtorno, como sinônimo de transtorno ou não? Não, a gente justamente usa a nomenclatura transtorno, que para a gente definir como doença, a gente tem que ter um substrato anatomopatológico, ou seja, a gente tem que saber a causa. Seja uma alteração anatômica, um agente causador, uma bactéria, um vírus, algum tipo de desequilíbrio, e na maior parte dos quadros psiquiátricos nós não encontramos um agente causador ou uma alteração que justifique aquele quadro. Por isso que quase todos os quadros psiquiátricos são chamados de transtornos. Tá bom, então vou começar com ele para ele explicar o transtorno. O transtorno do pânico, ele é caracterizado pela ocorrência de ataques de pânico, tem que ter pelo menos 2 deles no período de um mês, e seguidos da alteração na vida da pessoa com pelo menos uma mudança significativa. Seja o medo de ter uma doença e não conseguir encontrar um diagnóstico para aquilo, seja a preocupação excessiva e recorrente com a possibilidade de ter um outro ataque, ou seja simplesmente a dificuldade de sair de casa ou de enfrentar situações do cotidiano pelo medo de passar mal. E o ataque de pânico tem um conjunto de sintomas que são bem inespecíficos, então eles podem acontecer de diversas formas diferentes. Como é que foi, Karen, contigo? Comigo, era uma noite de verão agradável. Eu estava saindo com os primos de São Paulo que estavam aqui no Rio a passeio. E o meu ex-namorado, o namorado da época, a gente estava indo passear, indo apresentar a cidade para eles aqui no Rio e tal. E de repente, conversando, eu senti um calor subindo pelo meu corpo. Ao mesmo tempo, já comecei a sentir falta de ar, muita pressão no peito, meus braços formigaram, minhas pernas, assim, sentia o corpo todo formigando. E eu falei, olha, tá acontecendo alguma coisa, tô me sentindo mal. E pedi para me levarem para o hospital. Assim, a impressão que eu tinha era que eu tava sofrendo um ataque cardíaco, né? Mas eu tinha 21 anos, eu era muito nova, então era improvável. Mas eu tinha certeza de que eu estava morrendo. E aí correram comigo para uma emergência, para o pronto-socorro. E me disseram, depois de fazerem os exames clínicos, né, tirarem a pressão arterial, estava tudo normal, eletro,
você não tem nada, deve ter sido algum estresse que você tenha passado. Eu falei, não passei por estresse nenhum. Não, vai pra casa, fica tranquila. Só que no dia seguinte aconteceu de novo, e mais forte. Então, a partir dali, a gente viu que tinha alguma coisa errada comigo, né? Só que o problema é que a gente corre, isso acontece com todos os portadores de pânico, né? Correm para o hospital, para emergência, passam por todos os exames clínicos e tá tudo bem. E você volta para casa com aquela dúvida, como assim tá tudo bem? Como é que eu não tenho nada? Você passa por, né? Você sentiu aquilo. Menos assim de peça, né? Porque ainda por cima não descobrem o que eu tenho. Exatamente. E quem descobriu? Quem fez esse diagnóstico? Pois é, nessa segunda vez que eu passei mal, me recomendaram que procurasse um clínico da minha confiança, um médico da minha confiança, de preferência um psiquiatra. Eu não conhecia nenhum psiquiatra e eu acabei me consultando com um clínico geral, que era da nossa família. E aí ele me pediu mais alguns exames, né, complementares, cardíacos, ecocardiograma, exame de esforço, descartou o problema cardíaco. E, enfim, ao final disso tudo ele disse que eu tinha síndrome do pânico. Só que lá em 97, assim, hoje a gente fala muito sobre o assunto, e mesmo assim ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto. Em 97, muito mais. Eu perguntei para ele, então, o que eu faço? Primeiro ele me prescreveu um antidepressivo, né, e um ansiolítico, que até hoje é o tratamento para os transtornos de ansiedade, geralmente são feitos com essa combinação. E me recomendou que procurasse um psicólogo para começar um tratamento terapêutico. Você obedeceu? Eu obedeci, só que ao longo dos 17 anos eu parei o tratamento diversas vezes por conta própria, né? E isso daí foi, assim, agravou, eu acredito, o problema, né? Se cronificou. Então, há cerca de 3 anos, mais ou menos, que eu venho mantendo o tratamento a sério, levando a sério, com a mesma psiquiatra e terapia, e eu comecei a sentir os benefícios desse tratamento. E não tem cura, quer dizer, a vida inteira ela vai ter esse transtorno?